Imagine um tempo antes da história como a conhecemos, um tempo em que o mundo era um só, e a humanidade, uma só voz. Uma era de unidade sem precedentes, onde cada pensamento, cada sonho, cada ambição era partilhado sem a barreira das palavras. Era um mundo onde todos falavam a mesma língua, respiravam o mesmo ar de propósito comum. Mas o que acontece quando essa unidade, esse poder inigualável, se volta para um objetivo que desafia o próprio céu? E como um único ato de audácia pode reescrever o destino de toda uma civilização, transformando a união em uma tapeçaria complexa de línguas e culturas? Após as águas do dilúvio terem recuado, deixando para trás um mundo purificado e uma nova chance, a humanidade emergiu. Não como tribos dispersas ou nações divididas, mas como um único povo, com um único coração pulsando em uníssono. A terra de Sinear tornou-se seu lar, um vale fértil e promissor onde a vida florescia novamente. Eles eram poucos, mas poderosos em sua coesão. Cada pessoa entendia a outra, cada ideia era instantaneamente compreendida, cada plano executado com uma eficiência que hoje nos parece impossível. Não havia mal-entendidos, não havia a confusão que a diversidade de idiomas traria séculos depois. Era um povo com um propósito unificado: reconstruir, prosperar e deixar sua marca indelével no novo mundo. Nesse cenário de perfeita harmonia e ambição crescente, uma ideia audaciosa começou a germinar. Não era apenas sobre sobreviver ou repovoar, era sobre transcender. Os líderes, inspirados por uma visão de grandeza, propuseram um feito que ecoaria através das eras. "Vamos construir uma cidade", disseram eles, "e uma torre cujo topo alcance os céus." A proposta foi recebida com um entusiasmo fervoroso. Eles não queriam se espalhar pela face da terra e se perder na vastidão. Queriam permanecer juntos, fortes e, acima de tudo, queriam fazer um nome para si mesmos, um nome que seria lembrado, um nome que clamaria por sua importância e poder. Era o orgulho humano tentando tocar o céu. Uma declaração monumental de sua própria capacidade e talvez de sua autossuficiência. Será que essa ambição era inerentemente errada, ou apenas uma manifestação do desejo natural de progredir e se destacar? A questão permanece, mas a decisão foi tomada. Com a mesma língua e o mesmo propósito, o povo de Sinear começou a trabalhar. Tijolo por tijolo, a torre começou a subir, uma estrutura imponente que se erguia contra o azul do céu. Cada homem, mulher e criança contribuiu, movidos por um fervor coletivo e a visão de um futuro glorioso. A magnitude da obra era inimaginável, um monumento à sua unidade e ao seu poder. A torre crescia dia após dia, mais alta, mais larga, desafiando a gravidade e as expectativas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A construção era um espetáculo sem precedentes, uma maravilha da engenharia e da colaboração humana. Mas Deus estava observando, e a visão daquela torre, daquela cidade, começou a revelar algo mais profundo sobre a natureza da humanidade e os limites que não deveriam ser ultrapassados. De um ponto de vista celestial, Deus observava a audácia humana. Não era a construção em si que perturbava a ordem divina, mas sim o espírito por trás dela, a intenção de autoexaltação que emanava daquela empreitada colossal. Ele via a humanidade, unida por uma língua singular, capaz de feitos extraordinários, e reconhecia o perigo inerente a tal poder quando direcionado pelo orgulho e pela ambição desmedida. A capacidade de comunicação perfeita entre eles, a ausência de barreiras linguísticas, era a força motriz que permitia a execução de um projeto tão grandioso, um projeto que desafiava os limites impostos pela própria existência. Deus ponderou sobre o que aquela unidade, desprovida de humildade, poderia significar para o futuro,
Se, com uma só língua e um só propósito, eles já eram capazes de construir tal torre, o que mais fariam? Sua percepção ia além das pedras empilhadas. Ela alcançava o coração da humanidade, onde o desejo de se igualar ao Criador começava a florescer. A frase ecoou no vazio antes de se tornar uma decisão. Vamos descer e confundir a língua deles. Aquelas palavras, proferidas com uma autoridade que transcende o tempo, marcariam o ponto de virada mais dramático na história humana. Um divisor de águas que redefiniria a trajetória de toda uma espécie. A partir daquele momento, o que antes era clareza cristalina transformou-se em um caos ensurdecedor. Nos andaimes da torre, entre os trabalhadores que antes se moviam em perfeita sincronia, a comunicação começou a falhar de formas sutis, mas devastadoras. Um pedreiro pedia mais argamassa, mas recebia uma pedra. Um arquiteto tentava dar instruções precisas, mas seus ajudantes respondiam com olhares confusos e palavras ininteligíveis. A melodia harmoniosa do trabalho coletivo deu lugar a uma cacofonia de sons estranhos e desconexos. As palavras, antes universais, tornaram-se barreiras intransponíveis. O que para um era subir, para outro soava como um comando para descer. A estranheza dos sons preenchia o ar, substituindo a familiaridade por uma perplexidade crescente. A princípio, houve risos e tentativas de correção, pensando-se em alguma distorção temporária ou brincadeira. Mas o pânico logo se instalou. Os rostos expressavam não apenas confusão, mas também medo e frustração. Amigos de longa data não conseguiam mais se entender. Famílias que compartilhavam o mesmo teto subitamente se tornaram estranhas umas às outras, seus laços desfeitos pela incompreensão. A união que fora a base de sua força e ambição desfez-se como areia entre os dedos. O projeto da torre, que antes avançava com o fervor de 1000 corações, estagnou. A comunicação foi quebrada de forma irremediável, e com ela, a coordenação, a cooperação e, finalmente, a vontade de continuar. Os guinchos pararam, os martelos silenciaram, e o grande e ambicioso projeto da torre, que visava tocar os céus, parou abruptamente. Não havia mais como prosseguir. O objetivo de se tornar um nome grande e permanecer juntos foi ironicamente frustrado pela própria ferramenta que lhes permitira tal ambição: a linguagem. A confusão era tão profunda, tão abrangente, que tornou impossível qualquer esforço coletivo. A força que os unia transformou-se na força que os separava. O caos linguístico gerou uma desordem social e emocional que não podia ser contida. A torre, que se erguia como um símbolo de sua unidade, tornou-se, em um instante, o monumento de sua divisão. A causa da paralisação não era a falta de recursos ou de engenharia, mas a mais fundamental das ferramentas humanas: a capacidade de se comunicar. Sem ela, a grande obra não passava de um amontoado de pedras e tijolos, um testemunho mudo de uma ambição que ultrapassou os limites. A partir daquele momento de desintegração linguística, a dispersão tornou-se a única consequência inevitável. Sem a capacidade de se compreenderem mutuamente, os grupos que ainda conseguiam se comunicar entre si, mesmo que em dialetos fragmentados e recém-formados, começaram a se afastar. A grande cidade que planejavam construir, um centro de poder e unidade, desfez-se em múltiplas direções. Cada grupo, com sua nova e ininteligível língua, partiu em busca de um lugar onde pudesse recomeçar, onde a comunicação fosse novamente possível, ainda que apenas entre os seus. As famílias, antes unidas sob um mesmo propósito, separaram-se, seguindo os fluxos de palavras que ainda lhes faziam sentido. Tribos e clãs formaram-se a partir da afinidade linguística, cada um carregando consigo um pedaço da história de Babel. Mas agora, com uma identidade própria, forjada na confusão e na necessidade de se reagrupar. Rios e montanhas,
Antes meros acidentes geográficos, a serem transpostos pela marcha unificada da humanidade, tornaram-se barreiras significativas, não apenas físicas, mas culturais e linguísticas. Assim, a face da Terra começou a ser preenchida por uma tapeçaria de povos distintos. Cada nova língua carregava consigo uma visão de mundo, uma maneira particular de entender a realidade, de nomear as coisas, de expressar emoções e pensamentos. O que antes era uma mente coletiva, um pensamento singular, fragmentou-se em miríades de perspectivas. A Torre de Babel, em sua queda simbólica, deu origem à diversidade que hoje conhecemos. Cada nação, cada cultura, cada idioma é um eco distante daquele evento primordial, um lembrete vívido da intervenção divina que moldou para sempre o destino humano. A humanidade, que almejava a unidade eterna através de uma construção, foi ironicamente dispersa e diversificada por sua própria ambição desmedida. A torre, agora abandonada e inacabada, permanecia ali. Um colosso de tijolos e argamassa que desafiava o céu, mas que não mais abrigava a esperança de uma humanidade unida. Ela não foi destruída por um raio ou por um terremoto. Simplesmente foi deixada para trás, um monumento mudo à vaidade e à fragilidade dos planos humanos. Sua estrutura não desmoronou fisicamente, mas o propósito que a erguia desintegrou-se completamente. Não era a construção em si que era o problema, mas o coração que a concebeu. A lição era clara. O problema não estava na capacidade de construir, mas na motivação por trás da construção. Não era a torre, mas o orgulho humano que tentava ascender acima de seu Criador. A torre, em sua incompletude, serve como um lembrete eterno de que a verdadeira grandeza não reside em erguer-se acima dos outros, mas em reconhecer o próprio lugar no cosmos. Ela nos força a refletir. Se a humanidade de hoje, com todo o seu avanço tecnológico e sua aparente sabedoria, se encontrasse em uma situação similar, com uma única língua e um poder unificado, será que repetiria o mesmo erro? Será que o desejo de se fazer um nome, de alcançar os céus por conta própria, ainda é uma semente latente em nosso coletivo? A história de Babel permanece, não como uma condenação, mas como um espelho. O mundo, agora dividido por línguas e culturas, estava irremediavelmente mudado. A era da unidade monolíngue chegara ao fim, e uma nova era de diversidade e, muitas vezes, de desentendimento começava. No entanto, mesmo em meio a essa dispersão, a história da humanidade não terminava. Pelo contrário, ela se ramificava em inúmeras direções, cada uma com suas próprias narrativas, desafios e triunfos. O palco estava montado para novas promessas, novas alianças e, eventualmente, para a introdução de uma figura que viria a ser o progenitor de uma nação inteira, Abraão. A confusão em Babel foi um fim, mas também um novo começo, um prelúdio para uma história ainda maior que Deus estava prestes a desenrolar, uma história de fé e de um pacto transformador.